Segue-se agora o espaço em que vamos comentar o fim de semana desportivo com José Cancela Moura. Boa noite, Cancela. Boa noite. Podemos começar pelo hóquei de sala, em que Portugal se sagrou ontem campeão europeu de sub-21. É verdade, isto é uma modalidade, antes de mais, isto no fundo há duas variantes no hóquei em campo, uma que é a variante efetivamente de campo e depois aquela que se joga em recinto coberto, em pavilhão, e portanto julgo que isto é sempre uma boa notícia, sobretudo porque estamos a falar de resultados de equipas de formação, ou pelo menos ao nível da formação. Os sub-21 têm efetivamente os jovens atletas entre os 18 e os 20 anos, e eu julgo que isto é um feito que iguala aquilo que aconteceu na variante de campo em junho ou julho, melhor dito, de 2012, em que Portugal também conseguiu este feito. Diga-se que, ao contrário de outras modalidades, aqui a Europa também está nivelada, ou pelo menos escalonada, em diferentes níveis, e Portugal estaria na divisão B, por assim dizer, uma segunda divisão, e terá subido à primeira divisão europeia com este feito. Eu julgo que é sempre relevante, sobretudo numa modalidade como esta, que já foi de grande tradição. Por exemplo, o Futebol Clube do Porto tem um passado muito ligado a esta modalidade e que é quase uma modalidade um bocadinho marginal àquilo que nós podemos considerar nas próprias amadoras, e que tem feito um trabalho extremamente interessante nos últimos anos, nomeadamente com um dos presidentes que agora cessa funções, o José Pedro Sarmento, que efetivamente agora abraçou um novo projeto, mas que efetivamente foi ou liderou uma grande parte de grandes alterações na modalidade, nomeadamente nos escalões de formação, nos campeonatos. Importa aqui dizer que, por exemplo, esta modalidade em Portugal tem três associações, e portanto uma ligada ao Porto, uma ligada a Lisboa e outra a Trás-os-Montes, curiosamente. Cancela esteve também ligado a esta... Eu fui dirigente da Federação, estive no Conselho de Disciplina durante alguns anos, convite exatamente do professor Pedro Sarmento, e tenho um conhecimento de causa suficiente para poder eventualmente aquilatar dos progressos que efetivamente foram feitos nos últimos anos. Penso que agora tem uma transição nos dirigentes muito pacífica e que se espera bastante da nova Presidente, que é Joana Gonçalves, e que efetivamente, para além de dar continuidade a todo um trabalho, sobretudo por contratação até técnicos estrangeiros que estiveram à frente das seleções nacionais e que agora nem sequer é o caso, mas que efetivamente podem ter dado um salto muito importante, sobretudo ao nível da qualidade, o contacto internacional. Pois esta modalidade, não tendo a projeção que efetivamente pode ter ao nível nacional, porque a competitividade em termos de campeonatos nacionais é sofrível, é evidente que no plano internacional se torna mais difícil a afirmação da seleção. Certo é que neste europeu Portugal conta com 6 vitórias nos 6 jogos realizados, não é? É verdade, é inegável que, por exemplo, isto foi um torneio a 7, Portugal de facto foi o melhor ataque, foi a melhor defesa e, portanto, fez um campeonato absolutamente irrepreensível. Eu lembro que o selecionador Rui Graça, que foi também um dos atletas internacionais de Portugal na modalidade, avisou antes do poderio que poderia ter o país de Gales, que acabou por ficar em quarto lugar, e, portanto até não incomodou assim tanto, mas Portugal teve resultados esclarecedores, por exemplo, com a Eslováquia 9-1, com a própria Hungria 6-2, a Eslovénia 9-3, portanto houve aqui de facto uma supremacia grande por parte de Portugal, que faz adivinhar pelo menos que no futuro a modalidade possa contar com estes jovens valores, então projetados para a seleção principal, e possamos dar cartas, porque esta modalidade naturalmente terá que crescer de baixo para cima, e o trabalho que a Federação fez foi sempre nos escalões de formação, o número de atletas tem vindo a subir, as condições propriamente ditas, também é importante que se diga, também em Portugal começam a ser outras, por exemplo, em Lousada o complexo desportivo está praticamente concebido para os eventos internacionais que já existiram bastante em Portugal, e julgo que este resultado é a decorrência natural do trabalho que efetivamente tem vindo a ser feito pela Federação. Um apontamento apenas para o Europeu Feminino também de hóquei de sala, que se realiza em Praga de 25 a 27 de janeiro. Não, é dizer que foi feita uma última convocatória, também é um campeonato de hóquei indoor,
e efetivamente esta seleção, as atletas convocadas estão baseadas praticamente no Lousada, que é o clube que empresta 5 atletas à seleção, com 3 atletas de Mirandela e 2 atletas do Sport Clube do Porto. Basicamente, a seleção é composta por estes 3 clubes e espera-se naturalmente que, do mesmo modo que aconteceu com os masculinos, que o seu contributo, ou pelo menos a sua prestação neste europeu, seja positiva. Cancela, passando ao Rally Dakar, ontem Ruben Faria fez história, tornou-se o melhor português de sempre, a melhor classificação de sempre no Rally Dakar, ganhando também a última etapa. É verdade, Ruben Faria foi uma surpresa, ninguém estaria à espera que efetivamente acontecesse. É importante aqui que se diga que Ruben Faria é um dos elementos, até de forma que eu penso mais ou menos carinhosa, disseram que era o aguadeiro do Cyril Depré, que foi o chefe de fila da KTM e portanto, efetivamente, este português é o primeiro português num pódio do Dakar. Há uma curiosidade nesta última prova, né? Normalmente... Nos 2 últimos anos, deixe-me só corrigi-lo, porque nos 2 últimos anos Hélder Rodrigues tinha ficado em 3º lugar. Naturalmente, mas este resultado acaba por ser, como disse, uma surpresa, sobretudo porque também encerra uma curiosidade. À partida para a última jornada, ou para a última etapa, o Ruben Faria estava em 3º lugar e, portanto, este 2º lugar tem a ver com uma penalização que o chileno Francisco Lopes teve e também a sua capacidade de resistência aos ataques deste internacional chileno foram supridos por uma solidariedade que já poderia ter sido dada por o Cyril Depré, que é o chefe de fila, que importa aqui dizer que, tal como na Fórmula 1, tem a supremacia para as vitórias. Mesmo que a prestação de Ruben Faria pudesse ser melhor do que o seu chefe de fila, ele teria que dar primazia nas próprias etapas, esperar por ele, ajudá-lo, eventualmente anular-se a si próprio para poder dar a vitória ao colega de equipa. E aquilo que aconteceu na última etapa, sabendo-se da distância que este chefe de fila já teria, Cyril Depré acabou por ajudar, portanto, o Ruben Faria a segurar o 2º lugar, esperando por ele. Diz-se até que eventualmente ele estaria à espera que os adversários estivessem a seguir a trilha dele, ou pelo menos os rastros dele, portanto, naquela etapa, e ele esperou por Ruben Faria para poder acompanhá-lo e para consolidar este 2º lugar. Julgo que é muito bom para Portugal, sobretudo porque, para além deste 2º lugar na tabela classificativa, o resultado no conjunto é muito bom. O resultado no conjunto é muito bom, porque o Hélder Rodrigues ficou em 7º lugar, o Paulo Gonçalves ficou em 10º e até numa estreia o próprio Mário Patrão ficou em 30º lugar, o que acaba por ser muito bom. Aqui importa talvez dizer que há uma certa desilusão por Hélder Rodrigues, que estamos habituados a vê-lo noutros lugares mais cimeiros, que veio dizer que terá sido que já fez bastantes Dakars, mas que este terá sido o que mais difícil encontrou para poder cumprir, em termos de objetivos. Ele próprio reconhece essa situação. E, portanto, eu julgo que esta prestação de Ruben Faria é, a todos os títulos, notável e pode projetar, de facto, este português para novos sucessos e maiores sucessos a nível internacional, porque estamos a falar de uma prova e de uma equipa cujas exigências e o patamar de exigência de competitividade da KTM é muito elevado. Cancela, passando para finalizar, a Guimarães, cidade europeia do desporto, a cerimónia de abertura realizou-se no sábado passado, com 600 atletas e mais de 3.300 pessoas nas bancadas a assistir. Aqui importa destacar em primeiro lugar a grande dinamização cultural primeiro e agora desportiva de Guimarães. Eu vi... Uma cidade em completo movimento, não é? Sim, aliás, o lema é Guimarães não para. Já foi também o lema de Vila Nova de Gaia. O que faz não pronunciar, sim, mas noutras instâncias, sobretudo mais políticas, mas aqui este lema Guimarães não para faz lembrar efetivamente uma grande dinâmica local relativamente aos eventos que possam estar em causa. Eu julgo que Guimarães, Capital da Cultura 2012, foi de facto uma transformação muito grande, e aqui o que importa realçar, e julgo que aqui no desporto isso também vai acontecer, é a grande capacidade de envolvimento
que o município e os vimaranenses têm neste tipo de iniciativas. Aliás, o Presidente da Câmara, António Magalhães, falou na abertura desta cidade europeia do desporto, que é assim que é designada. Não será capital, porque são para cidades de outra dimensão, será a Cidade Europeia do Desporto, é assim a designação correta, e, portanto, acabou por transformar Guimarães ao nível desportivo, porque tem infraestruturas desportivas ótimas, tem infraestruturas também do ponto de vista humano extraordinárias. Aliás, aqui fala-se que provavelmente Guimarães, a propósito desta distinção, em termos de notoriedade internacional, que poderá ser uma das cidades onde há o maior número de clubes e uma das maiores taxas de participação desportiva do país. Diz-se que provavelmente a taxa de participação desportiva em Guimarães poderá rondar cerca de 37%, isto é, acima da média nacional de 27%, e que efetivamente 4 em cada 10 pessoas poderão eventualmente estar a praticar desporto, o que significa que os bimaranenses e Guimarães se envolverão diretamente, e isto poderá projetar, portanto, a cidade, e já não diria o país, mas a própria cidade, a própria localidade, quer em termos de promoção turística, mas sobretudo depois como uma cidade de referência para novos projetos esportivos no futuro. Sem dúvida. Cancelo Moura, voltamos na próxima semana. Obrigada. Muito boa noite.